Boa noite, galera da Rádio 4, que tá quase formando e eu nem tô vendo a sexta, tô com saudade da sexta. Eu vou disponibilizar uma aulinha aqui rápida, tá? Essa eu não vou dar exercício, porque são 3 questões que eu queria abordar aí, que seria as questões do ouvido, né? E mais a parte do câncer mesmo na cabeça, que a gente já falou um monte de vezes, mas só pra gente ver ali o neuroma do acústico, né? E mastoidite. E por último, a sinusite, que vocês já viram, mas é interessante, tá? Então, indicações patológicas dos seios paranasais, mastoides e osso temporal. Então, a mastoidite vai ser uma infecção bacteriana que vai ser no processo mastoide ali, com aumento, né? Ela vai inflamar, mas ela pode levar à destruição da massa óssea. Então, são células aéreas que vão sendo substituídas por um abscesso preenchido de líquido. Então, é aquela dor atrás do ouvido que daria uma perda de audição. Aqui é o processo mastoide. Então, ele também vai afetar o ouvido, ok? Então, olha lá, ó. Tomografia mostra o abscesso preenchido de líquido, substituindo as células aéreas das mastoides, né? Então seria a rotina para mastoide, que aí seria um perfil e um axial, oblíquo, e a tomografia ou ressonância magnética, né? Então, isso que eu precisava mostrar para vocês. Também, ouvido. Então, a gente tem 3 tipos, o ouvido externo, o médio e o interno. Então, o ouvido externo a gente vai gravar que ele é até no tímpano, então é a orelha, né? E o tubo, o canal auditivo externo. O ouvido médio vai ser essa parte onde tem a projeção dos sons lá para dentro, que seria bigorna, martelo, seria a parte da serralheria, né? Bigorna, martelo, estribo, o tímpano que vai estar ali fazendo essa captação do som, né? E uma janela oval aonde dá a passagem do som. E o ouvido interno vai ser aquela famosa área vestibular, onde a pessoa tem labirintite, onde tem problemas, né, de equilíbrio, etc, tá? Que ali vai estar conectado no nervo auditivo. Então tem pessoas que perdem a audição por um ressecamento do nervo auditivo aqui. Então a gente tem a cóclea, né? E os canais semicirculares, que são 3, um em cada plano. Um é horizontal, o outro é vertical e o outro é oblíquo, para determinar a posição do seu corpo nas 3 situações. Então, para que isso? Porque você acordar, abrir o olho e saber que você que está deitado e não que o mundo virou, é uma coisa complexa. Só que a gente não pensa porque a gente tem tudo funcionando bem, tá? É como eu brinco com os meninos lá das turmas antigas. Se você for criar um robô com esse tipo de processamento, você sabe que vai ter muito trabalho, né? Então, a infecção aí da mastoide, né, da região mastoidea, que é a mastoidite. Então, essa parte airada lá, fundo do ouvido aqui, ó, ela vai ser preenchida por líquido. E aí, ó lá, a gente tem aqui uma tomografia com um abscesso, só que ele tá lá embaixo. Então, aqui seria um corte transversal, área vestibular aumentada, quarto ventrículo aumentado, com um abscesso lá no mastoide, que seria na base interna e externa do crânio. Neoplasia, aí esse neoplasia eu vou falar porque tá falando de neuroma do acústico, que seria um tumor que vai pegar o nervo auditivo. Então ele vem no canal auditivo interno, o paciente perde a audição, sente tonteira e perda de equilíbrio, porque pega a área vestibular dele. Tá? Vai ser diagnosticado com tomografia ou ressonância magnética e vai ter problemas nessa região do tubo auditivo aqui, mais no ouvido interno, que vai pegar, vai gerar um cisto aqui que vai bloquear o nervo, né, auditivo. Então seria um neuroma do acústico, que seria do nervo, ó lá. Ali tem ele ali, ó. Isso aí tá aberto cirurgicamente para tentativa de retirada, né? Aqui a gente está vendo, no caso do ouvido aqui, desse lado, certo? Tudo acometido, um placão ali. Sim?
Lembrando que é um corte cranial, transversal, ouvido e a massa tumoral ali, ó. Aqui já trocou de lado, ó. O rosto está visto de baixo, tá? Aqui tá o nariz, então a gente está olhando um rosto cortado, a parte de baixo dele. O cerebelo tá aqui, neuroma do acústico aqui tá clássico, ó, né? Com problema do canal auditivo, ok? Colesteatoma é um tumor cistoide benigno comum no ouvido médio, decorrente de um trauma nessa região que destrói o osso. Então pode levar a sérias complicações, incluindo a perda auditiva, tá? Ela vai ser decorrente também de uma infecção crônica, que seria inflamação prolongada e mau funcionamento dessa tuba, que a gente chama de eustáquio, que vai aumentar a pressão negativa no ouvido médio. Então ela puxa o tímpano, né, para dentro, criando um cisto ali. Então o cisto vai ficando crônico, infectado e geralmente cresce até poder tirar a audição do sujeito. Então essa membrana do tímpano começa a sofrer uma pressão negativa, que seria puxada para dentro aqui, ó, e vai acumulando líquido nessa região. Então, uma infecção crônica de ouvido pode levar a colesteatoma, que é o problema de perda auditiva. Essa tomografia aí seria o corte da região lá do... Vamos tentar ler aqui, ó, porque é um corte bem ruim. Então, olha lá, tomografia computadorizada de ossos temporais, corte axial, evidenciando a esclerose. Então, tá visto por cima aqui. Eu queria até pular, mas eu preferi ler, para a gente ver se a gente entende mais ou menos essa massa ali. Mas sem ver a cabeça inteira, a localização aí fica muito ruim, eu prefiro passar rápido. Pólipo vai ser uma tumoração mucosa que se projeta para dentro da cavidade, né, do seio nasal, podendo causar sinusite crônica. Qual seria a rotina radiológica de seios da face, né? Frontonaso, mentonaso. Aí vocês vão ter várias opções. Eu gosto também de chamar cantianto parietal, parieta cantial, que seria a mesma coisa, né? E alguns vão falar aí Waters também, né? Otosclerose hereditária, envolve a formação óssea esponjosa excessiva do ouvido médio interno, causa comum de perda de audição. Então, clerose, né? Esclerose já vem de uma esclerose do ouvido. Ela vai primariamente evidente no final da adolescência ou em jovens adultos. Então, começa a ter perda auditiva sem dano ao tímpano, porque começa a ter uma formação esponjosa no ouvido médio e ouvido interno. Então, lembrando, ouvido médio, ouvido interno, ouvido externo. Sinusite, infecção dos seios paranasais. Então, vamos direto aqui, ó. Queixa, dor de cabeça, né, cefaleia, tumefação sobre os seios afetados. Raio-X, seios da face, frontonaso, mentonaso. Doença inflamatória infecciosa que acomete cavidades existentes ao redor do nariz. Deveriam se comunicar com as fossas sem impedimento. São cavidades revestidas por uma mucosa que necessita de ventilação. Então, você está com o nariz entupido, a chance de ter uma sinusite é muito grande. Ela vai aumentar, ok? Então, sempre manter ventilada essa área, porque onde não tem ventilação pode crescer bactérias, tá certo? Após a infecção viral, a inflamação de origem alérgica ou por poluentes, a mucosa da região aumenta e obstrui a comunicação. Então, você tem uma alergia que seu nariz entope. Então, entupiu o nariz, que seriam seios paranasais. Aqui, essa região da testa toda que a gente entra como seios paranasais, tá? E até no olho aqui, a base do olho às vezes vai afetar, que é onde dói as vistas ali, ó. Toda essa área pneumática, ossos porosos, pode ser infectada. Então, olha lá. Vê se vocês conseguem ver, o queixinho tá colado, tudo ocluído. Nariz também, uma plaquinha grande ali na base da testa.
inverteu, ó. Vamos ver se a gente acha um lado menos ruim do que o outro. Aqui tá mais ventilado, tá vendo? Aqui tá mais ocluído. De baixo para cima de novo. Agora colou a testa. Essa parte do osso nasal ainda tem uma ventilação. O resto está todo infectado, todo ocluído. Aqui também. Essa tomografia é bem mais tranquilo de ver aqui, ó. Seio paranasal aqui na nossa esquerda, né? Provavelmente a direita dele, todo ocluído. Pegando infecções pela cavidade um pouquinho do olho. O restante é massa, né? Mas aqui não tem o que tem aqui, certo? Frontonaso, mentonaso, aqui tá um corte transversal do crânio, onde a base aqui do osso nasal com os seios paranasais, tudo ocluído, tudo cheio. Continua lá de cá, mais interrompido, mais ocluído do que o de lá. E aí, osteomielite, infecção do osso da medula óssea decorrente de sinusite. Então, osteomielite ocorre em qualquer osso, né? Principalmente desses ossos longos, esses ossos que tem a parte aerada, né? Que tem a medula óssea. Muito obrigado, tá, gente? Já já eu disponibilizo um exercíciozinho aí.